Ok, estamos com o nosso banco de dados criado, T2TIRP, mas ele ainda não tem nenhuma tabela, né? Como é que nós vamos fazer para gerar as tabelas do nosso banco de dados? Nós vamos usar o fork, file, export, SQL create script, e aqui você vai selecionar o banco de dados Firebird, tá? Observe que os comentários eles não estão selecionados, né? Porque se você colocar aí os comentários, você pode ter algum problema lá no Firebird, tá? Então eu vou tirar isso daí. Vou deixar esses aqui marcados, tá? Chave primária, opções da tabela, índices, chaves estrangeiras, Firebird. Aqui embaixo a maioria está desmarcada e vou copiar o script para a área de trabalho. Vou colar aqui no Notepad++ para eu analisar o script. Então aí, ó, ele já traz a criação de todas as tabelas, tá? E ele cria aí alguns índices, né? As referências aí, índices de relacionamentos. Se nós tentarmos agora gerar essas tabelas, nós vamos enfrentar um problema, que é o seguinte, ó. Eu tenho um tipo de dado aqui chamado text, tá? Só que esse tipo de dado ele não existe no Firebird. Né? Como é que eu devo lidar com essa situação? Antes de eu gerar as tabelas lá no Firebird, eu vou criar um domínio. Tá? Então vou selecionar aqui domains, botão direito, novo domínio. Qual é o nome do domínio que eu vou criar? Text. Né? Aquele que eu estou precisando, que não existe aqui. Eu vou dizer que ele é do tipo varchar tamanho 3000, tá? Você pode colocar um tamanho aí diferente também, mas varchar 3000 acredito que já é suficiente. Vou clicar nesse botão aqui de compilar, commit, e agora sim, né? Como se eu já tivesse aí um tipo de dado text, tá? Eu vou me referenciar ao varchar 3000 através desse domínio text. E eu não vou ter problemas em gerar essas tabelas agora. Legal? Então, Ctrl A, Ctrl C, copiei isso daqui para a área de trabalho. Aqui no Firebird, eu vou clicar em Tools, Script Executive. E vou colar aqui dentro. Tá? É através desse Script Executive que nós vamos gerar as nossas tabelas. Tá? Mas tem um pequeno detalhe aqui. Olha. Observe que ele está encontrando aqui 357 tabelas. Né? No entanto, nós sabemos que o Firebird, né, você que utiliza o Firebird, ele trabalha, os campos autoincrementos dele trabalham com generators. Tá? Então, para cada tabela que nós trabalhamos no T2TIRP, nós temos um campo ID, né, que é um campo autoincremento. Então, nós temos que ter aqui, olha, 357 generators. Legal? E quem faz o incremento desse generator pode ser uma procedure ou pode ser uma trigger. Né? Então, nós teríamos aí também que criar 357 triggers, né? Ou tantas triggers quantas forem necessárias para incrementar os nossos generators. Legal? Nesse momento eu não tenho esse dado aqui. Eu não tenho como gerar os generators e as triggers com esse script que foi gerado lá pelo DB Designer. Mas será que o DB Designer ele me dá essa opção? Vamos observar. Aqui no DB Designer Fork, veja que eu tenho uma opção aqui, olha. Auto-incremente triggers. Daí ele pergunta qual é o prefixo da trigger e pergunta qual é o nome do generator. Legal? Então vou deixar essa opção marcada e vou clicar em Copy Script to Clipboard.
e vou colar aqui no Notepad++ para nós analisarmos. Então veja, ele cria apenas um generator, né? No caso aqui ele criou o generator chamado gen, porque foi esse o nome que eu dei aqui. Tá? Poderia colocar generator global, por exemplo. Vou copiar novamente para a área de trabalho, vou colar aqui, e ele criou, olha, apenas um generator. É um generator para 357 tabelas, isso não vai dar muito certo, né? Por quê? Porque você vai utilizar apenas um incremento para todas as tabelas. Então, quando você selecionar um cliente, ele vai receber o ID 1. Quando você for inserir um fornecedor, ele vai receber o ID 2. O ID 1 para aquele fornecedor já não existe mais. Quando você estiver utilizando lá a tabela de número 100, for inserir o primeiro registro nela, sendo que você já inseriu 99 registros em outras tabelas, o primeiro ID dela vai ser o de número 100, porque ele está usando sempre um generator global. Legal? Então, essa opção para nós não interessa. Vai utilizar essa opção do DB Designer Fork, tá? Ele até gera as triggers tranquilo, olha. Ele coloca lá o prefixo da trigger, né? Auto, incremente, fiscal, nota fiscal cabe, que é o nome aqui da nossa tabela. Depois ele, ó, cria a tabela fiscal municipal regime, auto, incremente, fiscal municipal regime, tá? E ele vai sempre fazendo o auto incremento aí no generator global, tá? Então, isso pra gente não é legal, né? Primeiro, a questão que eu falei em relação ao generator global, não dá certo, né? Você vai ter apenas um incremento para todas as tabelas, não vai funcionar. Depois, em relação a esse prefixo que ele coloca, tá? Se bem que nós podemos mudar o prefixo aqui do jeito que nós desejarmos, né? Mas como nós temos algumas tabelas que chegam próximos a 30 caracteres no nome, ou algumas tabelas mesmo que tem 30 caracteres no nome, né? Ele não vai aceitar que nós utilizemos aí, por exemplo, o nome de uma trigger com mais de 30 caracteres, tá? Então, as nossas triggers, os nossos generators, eles têm que ter o mesmo nome das nossas tabelas, por causa desse detalhe aí. Legal? Como o Firebird ele aceita isso, né? Ele aceita um elemento, um generator com o mesmo nome da tabela e uma trigger também com o mesmo nome da tabela, nós podemos trabalhar dessa forma, né? Isso é um pouquinho diferente no Oracle, por exemplo, que não aceita dois elementos com o mesmo nome, tá? Então tá, eu vou apenas fazer aqui, né, gerar as minhas tabelas, ok? Se eu tentar gerar as tabelas aqui agora, ele vai dar um erro. Vou tentar. Ele disse, olha, o banco de dados não está aberto. Então eu vou clicar aqui em Script, pedir para ele adicionar uma conexão para o T2T IRP. Ele colocou aqui a conexão logo em cima, olha, tá? Agora sim eu vou clicar e ele vai gerar todas as tabelas para mim. Nós tivemos aqui um pequeno problema. DateTime, né? Um problema com o campo DateTime, tá? Provavelmente esse problema ocorreu na tabela NFE. Vamos observar aqui. Vamos abrir aqui a NFE cabeçalho. Nós temos um campo aqui, que é o campo data entrada contingência. Aqui, ó. Ele era do tipo DateTime, né? Só que esse tipo de dado também não existe no Firebird. Daí nós podemos criar um domain, né, como nós fizemos, ou podemos fazer aqui uma atualização, né? Mudar para timestamp, que é um tipo comum aí para os demais bancos de dados, tá certo? Quando essas alterações são feitas no DER unificado, elas são postadas no EAD, né, para que você consiga acompanhar essas alterações, tranquilo? Deixa eu retornar então aqui no Firebird.
Eu vou fechar essa janela, não vou salvar as mudanças. Vamos dar um refresh aqui para ver se aconteceu alguma coisa. E aconteceu alguma coisa. Ele já criou várias tabelas, tá certo? Então, deixa eu abrir novamente aqui o script executive. Veja que ocorreu um problema no meio da nossa atualização, né? Eu tenho um arquivo aqui, gerar generators do Firebird. Que nós vamos utilizar logo depois. Nesse arquivo, eu tenho alguns procedimentos. Deletar generators, deletar triggers. E esse para gerar o generator. Mas eu não tenho aqui um deletar tabelas. Poderia até criar uma procedure para deletar as tabelas. Mas como eu vou utilizar isso dificilmente, como é que eu faço agora para deletar todas essas tabelas aqui, né, e gerar novamente o meu script, tá? Eu posso fazer o seguinte, olha. File, export, SQL create script. Output drop tables. Legal? Então ele vai apagar as tabelas, se elas existirem, né? Deixa eu tirar esse auto increment, Firebird, copiar o script para a área de trabalho, IBExpert, script executive, vou colar. E aí veja que ele primeiro vai apagar as tabelas. Eu vou pedir para ele adicionar uma conexão. E agora eu vou executar. Esses erros que estão ocorrendo, né, são aquelas tabelas que ele não conseguiu gerar, tá? Ó, tá dizendo que a tabela não existe. Sem problema. Você não vai interferir aqui na criação das demais tabelas não, tá certo? Ok, ele diz que concluiu com erros, né? Porque essas tabelas que ele tentou apagar não existiram. Daí o que é que a gente vai fazer? Vamos executar de novo, tá? Ele vai apagar todas as tabelas e gerar todas as tabelas novamente. E dessa vez ele deve concluir esse script sem nenhum erro. Vamos executar de novo para garantir que não existe mais nenhum erro, né? Pronto. Finalizado. Vamos pedir para ele refrescar as informações aqui. E aí estão as minhas 357 tabelas. Já posso persistir os dados? Ainda não. Agora eu tenho que criar os meus generators e as minhas triggers. Os meus generators são os meus contadores e as minhas não, os meus triggers, né, os meus gatilhos que vão incrementar aqui os meus contadores, tá certo? Isso nós vamos ver na próxima aula.